sobre essa palavra. O dever de orar sempre, né? E nunca desfalecer. A palavra do Senhor diz aqui, conta a história de uma viúva, né? E de um juiz. E a palavra diz assim: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Se ele diz que é para nós orar sempre, sem desanimar, é porque ele sabia que um momento ou outro nós íamos desanimar. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Amém. Aleluia. Será que só a missionária Eva que de vez em quando quer desanimar? Será? Será que só a missionária Eva que às vezes tem vontade de ficar lá em casa? Hoje mesmo foi um dia que eu disse: pai, se eu pudesse eu ia ficar lá na minha igreja congregando hoje, sentada no banco. Meu pastor está há mais de 40 dias cirurgiado, sem ir na igreja, e hoje ele retorna para a igreja, para ficar lá no banquinho por enquanto, né? Porque ele ainda não pode ainda pegar no microfone. Eu estou com tanta saudade dele. Eu queria muito ir para a igreja, mas eu tinha um compromisso aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que honrar os nossos compromissos. Aleluia. Diante de Deus, né, meus queridos? E a palavra de Deus veio para mim nessa noite, para você. A seguinte, que o Senhor deixou para os seus discípulos. E hoje eu e você somos esses discípulos de Jesus. Somos discípulos dele, sim. Aleluia. Ele disse que nós somos seus imitadores, né? Seus discípulos. E ele disse, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que devem orar sempre, nunca desanimar. Ele diz aqui, uma certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Olha que coisa tremenda, igreja. A palavra de Deus está dizendo que aquele homem, ele não temia a Deus, não respeitava ninguém. Porém, a palavra de Deus diz assim: nessa mesma cidade morava uma viúva que sempre procurava para lhe pedir justiça, dizendo: ajude-me a julgar o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus, também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua a me aborrecer, vou dar sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continua. Preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não fará justiça a favor dos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Isso aqui é uma pergunta para mim e para você. Será que Deus, Ele não vai fazer justiça, igreja? Para os seus eleitos, para os seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Mesmo que pareça tarde, mesmo que pareça que tem momentos que a gente acha assim, o profeta falou, mas eu acho que não vai acontecer. Porque afinal de contas já faz tanto tempo, né? Isso é do ser humano, queridos. Quando nós estamos, tem dia que nós estamos como Elias, né? A palavra de Deus diz que Elias, um certo dia ele estava muito cheio de Deus. E ele foi para o monte e desafiou meio mundo de profeta de Baal. Chamou todo mundo e desafiou todos para um grande duelo, para queimar, para fazer sacrifício ali. E ele estava muito cheio de Deus. A palavra de Deus diz que Elias, ele mandou primeiro os profetas de Baal fazerem os seus altares e mandou eles clamarem os seus deuses. E eles clamaram. A palavra de Deus diz que esse povo clamaram de manhã até o meio-dia. Chegaram a se cortar para ver se acontecia alguma coisa, mas não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque o Deus que eles estavam clamando não tem como responder ninguém. E a palavra de Deus diz que Elias
fez ali o seu sacrifício, reparou o altar, orou a Deus, arrumou tudo bonitinho o altar e ainda jogou água ali em cima do altar do holocausto. E ele começou a clamar. E a palavra de Deus diz que quando Elias começou a clamar esse Deus, desceu o fogo do céu e queimou todo o holocausto. E a palavra de Deus diz que até a água que estava naquela vala ali no altar, o fogo lambeu e queimou. Ficou nada, não sobrou nada. Diga glória a Deus. Mas a palavra também vai dizer lá mais na frente um pouquinho, que dias depois desse mesmo homem de Deus, que estava suplicando de fé, de autoridade, de ousadia, foi desafiado por uma bruxa chamada Jezabel, que pelo fato de que Elias matou todos aqueles profetas, ela mandou um recado para Elias, ameaçando ele de morte, que até o pôr do sol ela mataria Elias. E aquele homem cheio de Deus, cheio de fé, cheio de ousadia, ali naquele momento o homem fica literalmente amedrontado, a ponto de Elias se esconder dentro de uma caverna, queridos. Então, se Elias, aquele homem que era tão... Igreja, eu acredito que hoje, sei que tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, mas cheio de Deus, de autoridade, igual aquele profeta Elias, queridos, aquele homem de autoridade. Era muito poder de Deus na vida daquele homem. E o homem foi para a caverna com medo de uma Jezabel da vida. Agora imagine eu e você, meros mortais. Por que não hoje nós às vezes estamos cheios de fé? Nós estamos cuspindo de fé, acreditando no impossível. E queridos, nós estamos suplicando, mas aí basta vir uma situação para abater a nossa fé. De repente lá estamos nós na caverna, lá estamos nós querendo ficar prostrados, desanimados e desacreditados, e achando até que acabou tudo, que os milagres não vão acontecer, e que as promessas mais lindas que o Senhor fez parece que estão tão distantes de nós. Por isso que o Senhor ele deixou isso aqui, essa passagem para nós como exemplo, para nós orar sempre, insistir, ser persistente, ser insistente, bater na porta. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela todos os dias, não era alguns dias, ela todos os dias, ela ia na casa desse juiz, insistentemente batia na porta. Esse juiz hoje representa o nosso Deus. É Ele que representa para mim e para você esse juiz hoje. E Ele está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: eu não sei como foi que você chegou aqui, mas eu sei te dizer como foi que eu cheguei. Cheguei só a capa, queria ficar sentada ali. Se o Senhor chegasse e dissesse assim para mim, o pastor Osmar chegasse e disse: missionária, o Senhor disse que a senhora veio para pregar, mas ele chegou e disse para mim que quem vai pregar sou eu, a senhora se importa de ficar no banco? Eu disse: meu Deus, obrigado, porque eu queria ficar no banco. Mas o Senhor enviou uma profeta ali para dizer que o Senhor ele é comigo, e que basta eu abrir a minha boca, que não importa se eu estiver sangrando, se eu estiver chorando, se eu estiver em lágrimas, que é para mim ir, que aonde ele for, é Ele que vai colocar as palavras na minha boca. E Ele está falando para mim e para você. Não importa a forma que você estiver, se o papai te mandar ir, vá, não temas, porque Ele diz que Ele é comigo e Ele é contigo, igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não é com medrosos, Ele não é com aqueles que retrocedem, mas Ele é com aqueles que são ousados, com aqueles que, independente da situação, em meio a lágrimas, em meio a choro, em meio a dores, em meio a enfermidades, como eu tenho passado esses dias, igreja. Eu passei dias difíceis esses dias, igreja. Mas o Senhor me chamou. A pastora Maria Luísa
esteve orando comigo esses dias. Eu viajei, fui de férias para o Maranhão, tirei 15 dias de férias, fui eu, meu esposo e as minhas irmãs. E o tempo inteiro o Senhor usando o profeta, disse: vou te levar naquele lugar, filha, tem muita obra naquele lugar, vou te levar. Falava para mim, para o meu esposo, para minhas irmãs, tem muita obra para vocês naquele lugar. Igreja, nós fizemos todo o plano. Nós íamos em 3 lugares quando nós chegássemos lá, para uns lugares para pescar, porque eu amo pescar e minhas irmãs também. E aí quando nós chegamos lá, antes de eu sair daqui, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo: fala para sua irmã, que é a missionária Solange, pegar a sua mãe, a sua outra irmã Socorro, lá para o Riachão, para ficar uns dias com vocês. E eu liguei e disse: minha irmã, por que vocês não vêm para aí? É uma cidadezinha 70 quilômetros de Balsa, para a gente ficar uns 3 dias aí com os meus irmãos, nossos irmãos. E elas foram. Igreja, quando nós chegamos lá na segunda noite, passamos terça, quarta, fomos na beira do rio, nos alegramos com nossos irmãos, fizemos churrasco. Foi uma bênção quando foi na quinta-feira, 6 horas da manhã. O telefone toca. A filha da minha irmã Socorro, que tinha uns quase 3 anos que tinha perdido o marido, a mulher ainda estava lutando para se libertar de uma depressão. Recebemos uma notícia que a filha dela, de 19 anos, saiu para a noite. Antes dela ir para o Riachão, disse: minha filha, não vá para essa festa, não quero que você vá. Mas os filhos de hoje não obedecem pai e mãe. Saiu ela e o irmão, foram para uma festa. E quando ela saiu daquela festa, ela estava indo para casa na moto com um amigo e uma amiga, 3 numa moto. Ele desequilibrou, ela caiu, 2 caíram para cá e ela caiu para a pista. Um caminhoneiro freou em cima deles para matar. Desceu do caminhão e foi socorrer ela, porque ela caiu para a pista. Quando o caminhoneiro estava socorrendo ela, veio um carro fazendo racha em alta velocidade, pegou ela, arrastou 10 metros e ainda bateu no caminhoneiro. O caminhoneiro ainda ficou uma semana internado, mas minha sobrinha morreu na hora. Igreja, foi assim. Foi dia de luto, dia de dificuldade, dia de desespero. Nós passamos ali aqueles dias, ninguém teve férias, todos os projetos que a gente tinha feito caiu por água abaixo. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios 16, no seu capítulo 1, que do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Queridos, às vezes a gente faz tanto plano, né? Mas os planos de Deus estão tão às vezes distante daqueles planos que a gente fez, daqueles projetos que a gente fez. E ali a gente sofreu muito, queridos. Porque nesses 3 anos que morreu o meu cunhado, que é o pai dessa moça, 2 anos depois perdemos outro cunhado meu, o marido da missionária Solange. Tem sido um tempo de muitas dores, de muitas lágrimas. E aí perdemos essa jovem, tão jovem, com um futuro grande pela frente, mas se desviou do propósito, se desviou da presença do Senhor. E nós fomos sofrer e segurar na mão da minha irmã e fazer campanha lá os dias que nós estávamos para ajudar ela, e fazendo obra todo dia. Tinha um dia que eu pregava de manhã, de tarde e de noite, em culto, nos lares, nas reuniões, só o bagaço, em lágrimas, em choro. Mas o Senhor, querido, Ele não nos chamou para nós ficar olhando para o nosso dodói, para a nossa dor, para a nossa situação. Porque Deus, queridos, Ele conhece a nossa estrutura e Ele não dá um fardo que nós não podemos carregar. Mas eu quero dizer que muitas das vezes nós olhamos para o nosso irmão, nós olhamos para nós e achamos que a nossa dor é maior do que a do nosso irmão. E nós olhamos para o nosso irmão ali, muitas das vezes, nossa, a vida do irmão é muito boa, mas você não sabe muitas das vezes o que ele está passando. E assim, hoje foi um dia que, eu não sei, eu já amanheci um dia triste, e passei o dia na loja louvando e colocando louvores, vira e mexe eu ia na palavra, mas com aquele aperto no meu coração. E eu cheguei aqui muito apertado no meu coração. E o Senhor, aquele que te vê quando tu está nas madrugadas lá com o teu joelho no chão, clamando pelaquela causa que te parece que é impossível. Ele me viu ali naquele banco. E ele foi lá naquela moça, porque ela dá lugar para Deus. E ele vai usar aquele que se disponibiliza, que dá lugar. Ela fez prova com Deus ali para ver se era Deus.
Mas a partir do momento que ela me deu aquele abraço, meu coração está tão leve, queridos. Porque é assim que esse Deus faz. E esse Deus, Ele está aqui nessa noite. E quem sabe não é hoje que Ele pode fazer, fazer uma virada de chave na sua vida. Aquela oração que você está fazendo há muito tempo. Há muitos anos talvez você tenha clamando por uma causa. E talvez você chegue a achar, meu Deus, está difícil. Mas quem sabe não é hoje que o Senhor te trouxe aqui para fazer essa virada de chave na tua vida. Porque Ele diz para nós não parar. Ele diz que é para nós insistir. E Ele diz para nós não desfalecer. Não desfalecer, não desanimar, não paralisar, não parar por causa das lutas não, igreja. Porque é assim, olha, se a gente para, a gente vai só enfraquecendo. Quando a gente pensar que não, o inimigo ele é oportunista. E ele se aproveita da oportunidade que a gente está fragilizado. Ali, se a gente não se levantar, não marchar, não orar, não clamar, não buscar por esse Deus, a tendência é a gente desanimar. A palavra de Deus diz que uma certa feita tinha um casal, os pais de João Batista, Isabel, ela era estéril. A Bíblia diz que ela já era bem velha. Ela não podia ter filhos, que era o próprio Deus que tinha cerrado a nada dela. Mas a palavra de Deus diz que um certo dia, o esposo, sacerdote, homem de Deus, estava no templo. Ele tinha ido queimar incenso. Do lado de fora tinha um monte de gente orando por ele, intercedendo por ele, enquanto ele estava lá. E a palavra de Deus diz que aquele homem, ele orando lá, fazendo os trabalhos lá, e uma equipe muito grande do lado de fora, clamando por ele. E no momento que ele estava ali fazendo os seus trabalhos sacerdotais, a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele. E naquele momento aquele anjo fez uma promessa para ele, que a mulher dele ia ficar grávida, ia dar um filho para eles. Mas sabe o que aconteceu? O profeta desacreditou na hora. Ele duvidou do que o anjo estava falando, porque já fazia tempo demais, igreja. Já eram velhos, muito velhos. E a Bíblia diz que quando ele demorou muito de sair, o povo estava preocupado. E a palavra de Deus diz que quando aquele homem saiu, ele saiu mudo, porque o anjo colocou ele mudo, porque ele duvidou. E ele não podia falar, só fazia apenas sinais. Mas o povo entendeu que dentro dali, da onde ele estava, ele tinha tido um encontro com Deus, que o anjo tinha ido ao encontro dele. E a partir dali, ele ficou, a Bíblia diz que aquele profeta, homem de Deus, ele ficou durante os 9 meses de gravidez da sua esposa. Ele não pôde falar nada, ficou mudinho. Mas a promessa se cumpriu. Naquele dia, chegou uma virada de chave para aquele casal que já estavam sem esperança. Já estavam desesperançados. Que naquele tempo, igreja, se uma mulher não pudesse dar um filho para o marido, era vergonha. Mas Deus tinha essa alegria para entregar para eles e entregou, apesar do tempo que passou. E esse Deus, Ele mesmo está aqui nessa noite. E Ele pode estar nessa noite fazendo essa virada de chave na sua vida. Ele pode estar fazendo essa virada de chave na sua vida, Robson. Porque eu sei que tu tem clamado muito, meu amigo. E tem dias que tu está, às vezes, desvanecido. Tem dias que tu está desacreditado. Mas papai não se esqueceu da promessa que ele te fez, não, Robson. Continua marchando. Continua clamando. Continua fazendo o que ele te mandou fazer. O que ele te chamou para fazer. E saiba de uma coisa, meus irmãos. A promessa
promessa de Deus, ela não tem data de validade. Ela não tem data de validade. Ela vai se cumprir no tempo certo na minha vida e na tua vida. Eu digo por mim. Eu já passei por tanta coisa nessa minha vida. Eu tive tantas promessas de Deus. E muitas dessas promessas já se cumpriram. E promessas que eu achava que era impossível aos meus olhos. Mas quando eu menos imaginei, o Senhor foi lá, e fez isso aqui na minha vida. Um dia, como outro qualquer, simplesmente você acorda e Ele, virou a chave na sua vida. Sabe por quê? Porque você tem orado, porque você tem clamado, porque você não tem desistido, mesmo na sua pequena força. Aleluia. Você não tem negado o nome desse Deus. Você não tem renunciado a vontade de Deus para a sua vida. Você não tem negado o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, mas você tem marchado para fazer aquilo que Ele te entregou. A palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias 33, no seu capítulo 3, Ele diz: clama-me e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Igreja, é para aqueles que descem as madrugadas, é para aqueles que clamam. Ele diz que tem coisas ocultas, que está oculta nele. Ele diz que quer revelar para aqueles que buscam e aqueles que descem e aqueles que vão para a presença dele. Sabe qual é o segredo, igreja? É continuar batendo, continuar perseverando, não desanimar, como essa viúva aqui que ele diz, não desanimar. A Bíblia diz que essa mulher batia todos os dias na porta daquele juiz. O juiz, ele não foi julgar a causa dessa mulher porque ele era bonzinho, não, porque ele mesmo disse: eu não temo a Deus, eu não respeito homens, eu não respeito a ninguém. Mas essa mulher tem muitos dias que está me importunando. Tem muitos dias que essa mulher está batendo na minha porta. Essa mulher tem enchido minhas paciências, e eu vou julgar a causa dessa mulher. Só assim, quem sabe, ela não me deixa em paz. Igreja, o problema é que nós desistimos muito facilmente. Nós somos uma geração me hoje. Nós quer tudo para hora, tudo para agora. Se o Senhor faz uma promessa hoje, nós quer para agora. Nós não temos paciência de esperar. E muitas das vezes, quando nós espera daquele jeito. Eu estou aqui, se Deus fizer, amém. Se não fizer, Deus quer fazer, igreja. Nós temos que ter uma chave que abre o céu em favor da minha vida e da tua vida. E essa chave chama-se oração, queridos. Glória a Deus. A chave que abre o segredo do céu chama-se oração. Chama-se jejum. Chama-se boca no pó. É a chave que abre o segredo do céu para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus. Abre, irmãos, e abre rápido. E quanto mais você clama, quanto mais você busca, quanto mais você ora, mais rápido essa chave, ela é destrancada no reino espiritual. Glória a Deus. O segredo é clamar. O segredo, irmãos, é buscar sem temer. Sem temer. A Bíblia diz que ainda que nós passemos pelo fogo, nós vamos passar. Ele disse: quando vocês forem passar pelas águas, ele está dizendo que nós vamos passar pelas águas. Essas águas são os momentos difíceis. Essas águas são os dilúvios da vida que vem para nós, os momentos de dor, de lágrima, de aflição. Ele diz: quando vocês, ele poderia dizer se vocês passarem, não, mas ele diz: quando vocês passarem pelas águas, as águas não vão afogar vocês. E ele diz: e quando também pelo fogo vocês passarem, o fogo também não vai queimar vocês. Sabe por quê? O fogo é aquelas lutas mais terríveis. Porque tem lutas, igreja, que é pior do que outras. Tem lutas que são mais difíceis do que outras para nós passar. Mas ele está dizendo que quando nós passar pelas águas, ele vai passar conosco. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós passar pelo fogo, ele diz que vai passar dentro do fogo comigo e com você. Aleluia. Ele passa dentro do fogo, como ele passou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes a gente olha para a vida daqueles homens. Eu estava lendo um livro de Daniel esses dias. Eu já li outras vezes, mas
Eu li novamente agora. Eu gosto de sempre estar relendo os livros que eu leio, volto a reler. E eu estava lendo a história da vida de Daniel e a história da vida daqueles meninos de Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente só olha no momento que Daniel foi lá para a cova e que ele recebeu o livramento de Deus. A gente sabe que ele orava 3 vezes ao dia, igreja, mas para Daniel chegar naquele patamar ali, daquela fé absurda, dele ir para aquela cova e os leões dormirem, jejuarem enquanto ele estava lá, ele tem um processo, uma caminhada de oração, uma caminhada de renúncia, porque a palavra de Deus diz que quando Daniel foi levado para o cativeiro da Babilônia, a Bíblia diz que quando chegou lá, diante dele estavam os banquetes do rei, por ordem do rei, para ele e seus 3 amigos comerem das comidas do palácio. Mas a Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nenhum, por 3 anos, eles renunciaram os banquetes do rei. E aí, o que acontece? Aquele rapaz que cuidava deles, que tomava conta deles, chegaram a dizer: e se vocês ficarem magrinhos, o rei vai até me matar, porque vocês não estão. Ele disse: faça um teste de glicemia. A Bíblia diz que ele só comia só legumes, só coisas. Ele não comia da iguaria, e era jejum. Ali era jejum só naqueles legumes, e oração e Bíblia. Oração e Bíblia. E a palavra de Deus diz que quando completou aqueles 3 anos, eles estavam mais robustos, mais fortes, mais viçosos, com a pele bonita do que aqueles que estavam participando dos banquetes do rei, queridos. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque eles estavam abdicando dos banquetes, das delícias do rei, para agradar o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. E aí, sabe o que acontece? Quando começou a vir as lutas para Daniel, começou a vir as perseguições, Daniel tinha uma vida de oração, tinha depósito de oração, tinha uma vida toda ali de renúncia para o Senhor Jesus. As perseguições vieram, as calúnias vieram, as invejas dos infernos vieram, foi jogado numa cova, mas os leões não puderam comer. Sabe por quê? Porque aquele que ora, aquele que busca, aquele que jejuma, o leão não vai te tragar, igreja. E a Bíblia diz que o mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Perseguidos, querendo que eles se prostrassem diante de uma estátua, e eles fizeram o quê? Renunciaram. Renunciaram, mas não foi porque eles renunciaram ali, eles já vinham renunciando há muito tempo. Nós precisamos ter uma vida toda para Deus. É uma caminhada inteira, igreja, de renúncia. É uma longa caminhada de renúncia para nós conquistar, porque a palavra de Deus diz que as lutas, elas vão só aumentando conforme nossa capacidade, porque quanto mais nós vamos buscando, quanto mais nós vamos orando, quanto mais nós vamos enchendo da palavra, aí nós vamos ficando o quê? Nós vamos crescendo assim, ó, vai entrando dentro de nós uma fé, vai entrando dentro de nós assim uma ousadia, que quando aquelas lutas grandes vêm, nós já não achamos mais tão grande como aquelas lutas quando nós éramos meninos na fé. Parece que era tão pesada aquelas lutas, não é? Eu não sei você, mas eu, meu Deus do céu, aquelas lutas que eu passava no início da minha fé, meu Deus, que luta era aquela? Meu Deus, parecia que não acabava não. Mas não é, é que eu era imatura na fé, eu não tinha um depósito de oração, eu ainda estava engateando, e aí tudo que vinha me abalava a minha estrutura. Se levantavam contra mim, eu queria voltar para trás. Se alguém falava mal de mim, eu queria ir para a caverna. Se alguém se levantava contra meu ministério, eu queria, doía, feria, machucava. Hoje, tem coisas que ainda estão. Mas tem coisas que a gente nem se incomoda mais quando alguém se levanta contra a gente. Eu já tive situações que eu cheguei a sorrir de tanto levante sequencial que teve na minha vida. Simplesmente por causa que eu falei a verdade.
simplesmente porque eu disse a verdade que tem que ser dita, que muitos têm medo de dizer na cara da pessoa que está errado. E eu não tenho medo de dizer, porque Deus não me chamou para ter medo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí, sabe o que acontece? Deus deu vitória para Sadraque também. Caíram dentro de uma fornalha. Quando estão lá, o rei olhando, peraí, não foram 3 e foram amarrados, jogamos lá dentro? Mas tem 4 lá dentro e tem um que parece. Oh, meu pai, era o próprio Deus que estava pegado na mão deles, caminhando lá dentro daquele fogo. Porque quem mandou no fogo é Ele. Porque quem fez o fogo foi Ele. Quem fez o fogo foi Ele. Quem fez as águas foi Ele. Quem fez tudo foi Ele. Então Ele tem poder sobre as águas, tem poder sobre o fogo. Ele tem poder sobre essa luta que eu e você estiver enfrentando, igreja do Senhor. Mas como eu já falei, tem um segredo. E o segredo é não baixar a cabeça. O segredo é não desanimar. O segredo é não retroceder. A palavra que a pastora me deu aqui, lá em 1 Samuel, eu vou já fechar. Lá em 1 Samuel, lá no capítulo 26 e 27 e 28, a palavra de Deus fala, né, que Ana foi até o templo para levar Samuel. Porque ela havia prometido para o Senhor. Lá no início do capítulo 1, Ana teve uma jornada muito grande de oração. Porque o desejo de Ana era ter um filho e ela não tinha. A madre de Ana também estava cerrada. E a palavra de Deus diz que Ana, por muitos anos, Ana se lamentou, Ana se entristeceu, Ana murmurou, Ana ficou sem comer, Ana ficou moribunda, porque o desejo do coração de Ana era um filho. E a Bíblia diz que um certo dia, quando o seu esposo, Eucana, foi para o templo para fazer sacrifício, como ele fazia constantemente, Ana foi. E nesse dia Ana se levantou de uma forma diferente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ana deixou todos lá e ela foi para o templo. E a Bíblia diz que quando ela chega no templo, ela começa a se derramar na presença do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ana estava tão amargurada, ela chorava tanto, que dos lábios dela não saía palavra, a ponto do profeta Eli achar que Ana estava embriagada. Disse: mulher, Glória a Deus. até quando tu vai ficar embriagada? Parte de ti esse teu vinho. Mas Ana, meu Senhor, eu não bebo, não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E sabe o que acontece naquele momento? Acontece algo inesperado para Ana. Acontece uma virada de chave na vida de Glória a Ana. Deus. Porque naquele momento o profeta lançou uma palavra sobre a vida de Glória a Ana. Deus. Mulher, pois vai, e assim se cumpra o desejo do teu coração. Mas a Bíblia diz que enquanto Ana orava, ela votou um voto diante de Deus. Se o Senhor me der um filho varão, ela especificou, varão, quando ele desmamar, eu te entrego. Glória. E lá nesses capítulos aqui, 26, 27, 28, foi exatamente o momento em que Ana veio com seu esposo para entregar o menino Samuel no altar. E quando ela chega, ela diz: tão certo como Deus existe, profeta Eli, que eu sou aquela mulher que o Senhor encontrou atribulada, chorando, gemendo aqui, mas o Senhor lançou uma palavra sobre a minha vida, e eu fiz uma promessa para Deus, e aqui está o menino, e ele vai ficar aqui no templo para servir o Senhor. E naquele dia ela entregou Samuel, e a Bíblia diz que depois dali Ana disparou a ter filhos um após o outro. Teve segundos filhos. Porque é assim que Deus faz, igreja do Senhor. Mas o segredo está na perseverança, igreja. Está na perseverança, igreja. Está no não desanimar, igreja. Está no não retroceder, igreja. Está no parar, igreja. Nós não podemos parar, porque o adversário
adversário da minha alma e da tua alma, ele só está esperando uma oportunidade de uma fraqueza nossa para ele nos estragar. Só uma oportunidade, porque ele vive de oportunidade. Mas eu quero profetizar nessa noite, porque eu vim aqui como profeta de Deus para a minha vida e para a tua vida, que você não vai desanimar não, igreja, que você não vai retroceder, até porque a igreja do Senhor, eu quero te dizer algo da parte de Deus, nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. O que está vindo aí, igreja, o que está por vir aí, não estou amaldiçoando não, mas o que está por vir só vai suportar aquele que tiver arraigado no Senhor, alicerçado no Senhor. E eu quero declarar sobre a vida de vocês, sobre essa igreja, que vocês vão se alicerçar, vocês vão se alicerçar em Deus, que vocês vão comer mais Bíblia, que vocês vão orar mais, que vocês vão jejuar mais, que vocês vão abrir mão daqueles minutos a mais na madrugada, até acordar mais cedo para ir para o secreto, que vocês vão abrir mão das suas vontades, daquela refeição de manhã, para vocês consagrar essa refeição, esse cafezinho da manhã do Pai, para vocês crescerem em Deus, para vocês se alicerçarem em Deus, para quando chegar o dia mau, que a Bíblia diz que o dia mau, ele vai chegar. Chega para mim e chega para você. Chega para o crente e chega para o não crente. Chega para todos nós o dia mau. Só nós precisamos saber como é que nós vamos estar quando o dia mau chegar, igreja. Porque ele vai chegar. Quando nós menos esperamos, acontece algo que nós nem imaginávamos. Por isso nós temos que estar preparados, alicerçado, arraigado, enraizado em Deus, para quando vier o dia mau, nós não desabar, nós não ir para a caverna e ficar lá, porque Elias foi para a caverna, mas Deus tirou ele de lá da caverna. Amém, amém, igreja do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. Nonato, vem louvar o hino, deixa gravando, vem louvar. Vem louvar o hino de adoração, profeta. E o Robson vai tocar. Louvado seja Deus. Eu queria que você se colocasse de pé, meus irmãos. E eu queria que você refletisse sobre essa palavra. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração nessa noite. E que você falasse com o papai aí do seu jeito. Do seu jeitinho. Não precisa de muita coisa não. Ele é simples. Ele gosta da simplicidade. Às vezes a gente pensa assim, mas eu nem orar eu não sei. Mas se você não sabe orar, meu filho, chora. Só chora para ele. Só fala para ele, pai, eu não tenho horas que eu não tenho força nem para orar. Fala para ele. Fala para ele aí como é que você chegou aqui. Diga para ele como foi que você chegou aqui. E como é que você almeja sair daqui nessa noite. Eu tenho certeza que eu estou saindo diferente, igreja. Eu não estou saindo da forma que eu entrei por essas portas. E eu quero declarar que você também não vai sair do jeito que você chegou. Aleluia. Oh, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Eu tenho para onde. Ei, você não tem para onde ir. Está marcado em mim. Ele está marcado. Posso ser
Domingo, irmãos, é culto da família, amém? Aleluia. Aqui para minha sogra, que está recuperando, né? Que saiu do hospital. Amém? Para todos aqueles que estão enfermos. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai. Vai de encontro a minha sogra, meu Pai, recupera a saúde dela, Senhor. Irmão, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, todos aqueles que estão aí no mundo das drogas, Senhor, que o Senhor possa libertá-los, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Irmão Caído, amém. Irmã Elma, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos estender as mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde hoje para todos sempre que vivemos. Amém. E nós queremos agradecer, né, o presbítero Nonato, a missionária Eva, Glória a Deus. Robson, né? Hoje na igreja de vocês, lá a missionária Sônia que está pregando lá, né? Não termina as 10 hoje não, viu?